terceira rodada do Fantasy da Champions League. A dica importantíssima: tem 8 grupos na fase de grupos, certo? O que eu recomendo? Não escolha jogadores de mais de um time por grupo. Então, por exemplo, grupo A tem lá Bayern, Galatasaray, Copenhagen e Manchester United. Não escolha, por exemplo, jogadores do Bayern e do Manchester United para o seu time do Fantasy. Por quê? Porque quando eles se enfrentarem, às vezes pode ser que você tenha, por exemplo, um goleiro do Bayern de Munique e um atacante do Manchester United. E os dois estão no seu time titular. Aí, vamos supor que o Manchester ganha do Bayern de Munique com o gol do seu atacante que você colocou no seu Fantasy. Do mesmo jeito que você vai pontuar bem com o atacante que fez o gol, você vai perder ponto porque o seu goleiro é o goleiro do Bayern de Munique. Pegue grupo a grupo, escolha um time que você acredita que tem mais favoritismo, que tem mais jogadores interessantes para você selecionar e escolha só jogadores daquele time e passe para o próximo grupo. Só para dar um exemplo aqui, ó. Lá no grupo do Manchester City, eu tenho jogadores do Manchester City e tenho do Leipzig. Quando o Manchester City for enfrentar o Leipzig, se eu tiver jogadores do City no time titular e também tiver o Henrique, e acontecer, por exemplo, do City ganhar o jogo, só do Henrique estar jogando e ele ser um defensor, ele vai perder ponto porque o time tomou gol. Então eu vou estar deixando de maximizar a minha pontuação na rodada. Tudo bem que você tem as substituições que você pode usar para evitar esse tipo de problema. Então, por exemplo, num jogo de Manchester City e Leipzig, eu posso optar por deixar o Henrique no banco. Só que aí o que acontece? Vai contra uma outra dica que eu dei lá atrás, que é de você maximizar o seu time usando inclusive os 4 jogadores do banco. Então, evite essa situação. Eu não vou conseguir consertar isso totalmente. Por quê? Porque lá no grupo do Sevilha, eu tenho jogadores do Arsenal e do Sevilha. Como eu só tenho 2 substituições grátis nessa rodada, e eu só vou usar as 2 para não gastar mais do que isso e perder ponto, eu vou tentar fazer essa correção aos poucos. Eu fiz isso porque na primeira rodada a gente não tinha referência de quem ia começar jogando e quem não ia. Agora que já estamos na terceira rodada, a gente consegue pegar as estatísticas lá e ver quem está sendo mais aproveitado na Champions e quem não está. Então fica mais fácil de escolher uma opção interessante de jogador que às vezes está até barato. A questão do problema do Manchester City Leipzig também se repete aqui com o Poulsen. Ó. Eu tenho o Ederson e eu tenho o Poulsen. Eu vou tirar o Poulsen e eu vou tirar o Susso. Como nessa rodada tem Sevilha e Arsenal, eu vou tentar evitar justamente essa situação. Eu vou tirar o Susso. Aqui tudo bem que são 2 jogadores de posições iguais, tem 2 meias, então pode ser que às vezes o Saka vai bem e vai pontuar. E o Susso também vai bem no mesmo jogo contra o Arsenal e vai pontuar. Mas é preferível evitar esse tipo de situação, especialmente quando a gente vai falando de jogador de defesa de um time e jogador de ataque do outro. No grupo do Barcelona, eu também tenho essa situação, ó. João Cancelo e o David Carmo. E o Lewandowski, ó, atacante e defensor de times que se enfrentam na fase de grupos. Apesar que eles não se enfrentam nessa rodada, então eu posso deixar para fazer essa correção na próxima. Aqui, por exemplo, ó, Benfica e Real Sociedad. Eu não tenho jogador no momento desse grupo. Brais Mendes da Real Sociedad, 26 pontos no Fantasy. Posso ir com ele. Vamos ver aqui no ataque, se a gente consegue alguém por 5.900, que vale a pena. Theo do Bayern de Munique. O Bayern ainda enfrenta o Copenhagen também, né? Então ele tem 2 jogos fáceis para jogar, para marcar ponto. Então eu vou com o Theo do Bayern de Munique. Saiu o Poulsen, saiu o Susso, entrou o Theo do Bayern de Munique e entrou o Mendes da Real Sociedad. Ainda sobrou 400 aqui, ó, 1.000, né? Que não é ideal, o ideal é você usar tudo que se você puder, né? Mas o importante é que eu consegui fazer essas alterações e vou dar preferência primeiro para os jogadores que jogam na terça-feira, dia 24 de outubro. Que na verdade já tá todo mundo, né? Que joga no dia 24 de outubro já tá no time titular, ó. Quem tá no banco é todo mundo que joga no dia 25. Então, maravilha. Eu vou colocar o Bellingham de capitão, que joga no dia 24. Se o Bellingham não for tão bem, eu tenho a chance de repente optar pelo Haaland ou o Lewandowski de capitão na quarta-feira. A chance desses caras marcar gol é muito grande, né? O time para começar a terceira rodada da Champions é esse.